A cidade cruel que Jonas teve medo. Nínive era conhecida como uma cidade tão perversa, tão violenta, que o seu nome fazia até os mais corajosos tremerem. Deus ordenou que um homem fosse até lá para anunciar a sua destruição. Esse foi o desafio de Jonas. Mas o que havia de tão terrível em Nínive? Por que Jonas sentiu tanto medo e tentou fugir? Hoje vamos mergulhar na história da cidade cruel que Jonas temeu enfrentar. Antes de aprofundarmos na história, quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Nínive era uma das cidades mais temidas do mundo antigo, localizado onde hoje é o Iraque. Era a capital do Império Assírio, uma das nações mais cruéis da história. A Bíblia menciona diversas vezes a perversidade dos assírios, e até os historiadores afirmam que a sua brutalidade era lendária. A cidade de Nínive foi fundada por Nimrod, um dos descendentes de Noé. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Araque, Acade e Cané, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Cala e Recém, entre Nínive e Cala. Essa é a grande cidade. Ao longo dos séculos, Nínive cresceu e se tornou um centro do poder militar e religioso. Os assírios acreditavam que os seus reis eram escolhidos pelos deuses para governar com mão de ferro. A idolatria dominava a cidade, e entre os principais deuses adorados estava Ashur e Ishita, divindades ligadas à guerra e destruição. A Bíblia menciona que a maldade de Nínive era grande. Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas o que exatamente tornava Nínive tão terrível? Os assírios eram conhecidos por suas táticas brutais. Eles não apenas conquistavam territórios, mas também espalhavam terror entre seus inimigos. Registros arqueológicos mostram que eles esfolavam prisioneiros vivos, espalhavam corpos nas muralhas das cidades derrotadas e até mesmo arrancavam línguas para garantir que ninguém falasse contra eles. O profeta Naum descreveu a crueldade dos assírios com destaques chocantes. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e de violência. A rapina não se aparta dela, o ruído do açoite, o estrondo das rodas, o galopeio dos cavalos e os carros que saltam. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampejante, e a multidão de mortos e grande número de cadáveres tropeçam-se sobre os cadáveres. A cidade de Nínive prosperava com base na dor e no sofrimento dos outros. Seu exército era implacável e seus líderes não conheciam misericórdia. Por isso, a simples menção de Nínive causava pavor em qualquer nação vizinha. Agora, imagine Deus enviando um único homem para advertir essa cidade brutal sobre a sua destruição iminente. Jonas era um profeta de Israel, mas quando recebeu a ordem de Deus para pregar em Nínive, ele tomou a pior decisão possível: fugiu. Jonas sabia da fama de Nínive. Ele conhecia os relatos de tortura, destruição e crueldade. Mas será que o medo foi a única razão pela qual ele fugiu? Jonas não apenas temia por sua vida, mas também sabia que Deus era misericordioso. Ele temia que, caso os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoasse.
A ideia de ver Nínive salva era insuportável para Jonas. Afinal, os assírios eram inimigos do povo de Israel. Como Deus poderia perdoá-los? Em sua tentativa de fuga, Jonas embarcou em um navio para Tarsis, mas Deus enviou uma grande tempestade. Os marinheiros, aterrorizados, descobriram que Jonas era o culpado e, a seu pedido, o lançou no mar. E foi então que algo sobrenatural aconteceu. Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre do animal. Dentro do peixe, Jonas se arrependeu e orou a Deus. Após a sua oração, o peixe o vomitou em terra firme e Deus lhe deu uma segunda chance. Desta vez, Jonas obedeceu, percorreu Nínive pregando. Para sua surpresa, os ninivitas creram em Deus, jejuaram e se vestiram de pano de saco. Até o rei se humilhou, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Porém, a cidade novamente mergulhou na idolatria, violência e opressão, despertando a ira de Deus. A destruição de Nínive foi profetizada pelos profetas Naum e Sofonias. O profeta Naum anunciou o seu fim com palavras duras. Por volta de 612 a.C., um poderoso exército formado por babilônios, medos e citas cercou Nínive. Os assírios, conhecidos por sua brutalidade, agora sentiam o peso da vingança divina. Durante meses, os invasores pressionaram as muralhas da cidade, até que uma catástrofe mudou tudo. A Bíblia e registros históricos indicam que uma grande enchente destruiu parte das muralhas de Nínive, permitindo a entrada dos inimigos. Isso cumpriu a profecia de Naum. As portas dos rios se abrirão e o palácio se derreterá. Com as defesas quebradas, os invasores invadiram a cidade. O rei sírio, em desespero, incendiou seu próprio palácio e morreu em meio às chamas. Os babilônios e medos exterminaram os habitantes de Nínive, sem piedade. A cidade foi saqueada e incendiada. As riquezas acumuladas ao longo dos séculos foram levadas pelos conquistadores, cumprindo outra profecia de Naum. Saqueia a prata, saqueia o ouro, pois não tem fim o suprimento de coisas desejáveis. Após a destruição, Nínive foi abandonada. Suas ruínas ficaram esquecidas por séculos, soterradas pela areia, cumprindo a profecia de Sofonias. E estenderá a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. O que um dia foi uma das maiores cidades do mundo, desapareceu sem deixar rastro. Nínive, a cidade temida por todas as nações, tornou-se um monte de ruínas. Até mesmo sua localização exata foi esquecida por séculos, sendo redescoberta apenas no século XIX. A história de Jonas nos ensina que Deus deseja salvar até mesmo os piores pecadores. Se Nínive encontrou graça, qualquer um pode encontrar perdão de Deus. Como Nínive voltou a pecar, foi inevitável sua destruição. E a destruição de Nínive nos ensina que nenhum império pode desafiar Deus e permanecer de pé. A cidade que desprezou a misericórdia divina encontrou o juízo que os profetas haviam anunciado. O fim de Nínive é um lembrete de que Deus é justo
e cumpre suas promessas. Quem se arrepende encontra misericórdia, mas quem persiste no mal enfrentará a destruição certa. Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por histórias bíblicas. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!